todo dia é dia da mãe. Todos os dias. Não adianta maltratar. O ano inteiro. No dia das mães, leva para o restaurante. É aquela festa, não é? Depois da festinha já começam os problemas. Então não adiantou nada. Tudo é estragado com aquele ato. Olha só, Dia das Mães, parágrafo 31. A mãe é tão formidável. Você sabe, a primeira que o recebe nesta vida é sua mãe. Ninguém pode tocá-lo, e esse toque começa logo na gestação. A mãe começa a acariciar a barriga, né? Acariciar a criança logo, é a primeira a fazer isso. Ela é o tempo inteiro com a mão na barriga aqui, ó, passando a mão, e a criança percebendo isso lá dentro. Porque você é concebido e ela carrega você sob o coração dela. E ela é a primeira a conhecê-lo e a primeira nesta vida, a segurá-lo. Então você, quando você nasce, ela é uma das primeiras mãos que tocam, que enxugam as lágrimas de seus olhos. Ela é a primeira a afagá-lo e a amá-lo e a falar suavemente com você nesta vida. É sua mãe. E agora eu penso que ela não existe honra suficiente que poderemos dar a uma mãe. A mãe é a primeira com a criança e é uma grande responsabilidade sua o que aquele filho será. Será baseado sobre o modo que aquela mãe inicia aquela criança no caminho que deve trilhar. Às vezes você tem muitas coisas contra a sua mãe, mas e a parte espiritual? Às vezes na natural ela não deu conta de ser o que ela deveria ser, retribuir aquilo que deveria, mas e na parte espiritual? Às vezes tem mães, você vai encontrar mães de toda espécie por aí, mas a parte que é eterna elas não fazem, né? É isso. A mãe tem a responsabilidade de Deus para colocar aquela criança no caminho certo. E eu penso que esta é a razão que as mães têm um jeitinho especial. E você sabe que um homem como Moisés, se eu pudesse atribuir qualquer coisa a seu caráter, isto foi porque ele tinha uma mãe enviada por Deus. Você sabe que foi ela quem orou Joquebede e ansiava por este bebê? E quando ele nasceu, era ela quem falava suavemente com ele, e o abraçava, e fez a arca, e o colocou nos juncos, quando seu pobre coração estava partido. Seu único bebezinho, então, a coisinha de mais destaque que havia em todo o mundo. E como a mãe gosta de qualquer bebê, mas ao ver este menininho especial, e então em seu coração ela sabia que ele havia nascido para um propósito, e então levá-lo e colocá-lo no próprio canto dos crocodilos lá no rio. Não é fácil, né, fazer isso, mas era a única forma dela salvar o filho. Por fé ela fez aquilo, sabendo que Deus era capaz de cuidar dele. E para resumir o amor de uma mãe e a ação de seu caráter, de sua fé, é isso que é o verdadeiro amor.
pois a fé não se apoia sobre as areias movediças do que pode ser visto. A fé descansa solenemente na inabalável rocha eterna da palavra de Deus, pois pela fé, diz a Escritura, ela fez isto. Ela tomou atitude que só por fé teria coragem de fazer. E a fé pode se firmar na rocha, onde as ondas estão batendo na base, e olha diretamente na face da morte e sabe que isto era só um pouquinho. Mas a fé pode olhar através do mar para aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida, e deixa até mesmo de ouvir as ondas golpeando. Este era o tipo de fé que a mãe de Moisés tinha. Ela o ensinou e o criou no palácio de Faraó. Não foi nem em sua casa. Mesmo fora, ela teve como controlar a situação, ensinando-lhe que ele havia nascido para um propósito. Olha só, a filha de Faraó pagou para ela ensinar ele quem ele era. E a filha de Faraó tentou prepará-lo para ser o próximo faraó. Mas Joquebede preparou ele para ser o libertador. É isso que a palavra faz. Que Jeová havia respondido sua oração, e ele não poderia ter tido uma professora melhor. Cada mãe cristã genuína, ela tem essa habilidade. Aquilo foi que o ajudou a moldar o caráter que Moisés tinha.